dia, meus amores. Bom dia, tia Ingrid. Bom dia, tia Ana. Vamos iniciar mais uma aulinha, né, tia Vamos Ingrid? sim. Vamos ver quem que tá aí, tia Ingrid? Vamos ver. Vamos começar com o quê, tia Ingrid? Vamos começar com uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por mais este dia. Vamos lá? Vamos sim. Junta as duas mãozinhas aí. Vamos lá. Papai do Céu, muito obrigada por este dia. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Abençoa cada família representada. Obrigada por tudo. Continua nos livrando de todo mal. Amém. Que coisa boa, tia Ingrid. E agora, tia Ingrid? E agora, com muita alegria, levanta todo mundo aí. Estão com preguiça, é? Vamos cantar o nosso bom dia. Vamos com alegria. Vamos lá? Vamos lá? Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Me dê um sorriso e aperte a minha mão. Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Me dê um sorriso e aperte a minha mão. Bom dia! Sai do sofá e vem pra aulinha da gente. Vamos lá? Vamos lá? Agora vamos ver quem é que está aí em casa para assistir a nossa aulinha hoje. Vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos sim, tia Ingrid. Vamos ver quem E é é que pra tá aí. responder o quê, tia Ingrid? Presente! Bom dia! Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Vamos! Miguel Nogueira, bom dia! Maia Maria, bom dia! Benício, bom dia! Maria Eduarda, bom dia! Ana Beatriz, bom dia! David Rafael, bom dia! Arthur Henrique, bom dia! Ian Benício, bom dia! Arthur Miguel, bom dia, Arthur! Ian Melo, bom dia! Ei, que coisa boa, tia Ingrid! Estão todos em casa assistindo nossa aulinha, tia Que Ingrid. legal! Vamos começar? Vamos sim! Hoje vamos chamar, ó, um titio legal, tá certo? Para fazer a aulinha junto conosco, tá certo? Vamos chamar ele? Vamos lá? Vem, titio, vem trabalhar, vem fazer a aulinha. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu sou o tio Nixon, eu sou professor de Educação Física. Será que eles sabem o que é Educação Física? Será? Mas eles vão saber hoje. Eles conhecem, só que conhecem por outro nome, né? Eles conhecem como brincadeiras, Isso. músicas de dançar, não é? E gestos do corpo. Então, a educação física é todo mundo se mexer. Vamos Então, lá. essa aula não serve só para vocês, não. Serve para o papai, para a mamãe. Então, levanta todo mundo e vamos participar da nossa brincadeira. Isso, chama a mamãe, chama papai, chama vovô, chama vovó, chama titio, chama titia, irmãozinhos que estiverem em casa para participar da nossa aulinha, ok? Isso mesmo. Então, como vocês estão vendo, todo mundo está com fitinhas nos braços, não é isso? Então, estamos usando a fitinha azul no lado esquerdo do nosso corpo e a fitinha vermelha no lado direito. Então, vamos imaginar que nosso corpo, um lado é azul e o outro lado é vermelho, tá certo? Então, se não tiver fita em casa, pode usar pompom da mesma cor, qualquer coisa para colocar no braço da criança, tá certo, pais? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que vamos fazer é um alongamento, tá certo? Então, vamos começar, vamos testar, né? Todo mundo vai colocar a mãozinha vermelha na cabeça. Então, a mãozinha vermelha na cabeça. Vamos colocar agora a mãozinha azul na cabeça. A mãozinha azul na cabeça, muito bem. Pessoal, quando for colocar a fitinha também, coloca também nos pés, tá? Então, coloca a fitinha vermelha e a fitinha azul.
para dividir certinho o nosso corpo. Então vamos lá, vamos tocar agora a mãozinha vermelha na mãozinha azul. Esse gesto é o gesto de quê, pessoal? Esse é o gesto de orar, não é, gente? É, sim. Então, esse aqui é o gesto de orar, colocamos a mãozinha. Agora vamos colocar a mãozinha vermelha no ombro do lado azul. Muito bem, pessoal, isso aí. Vamos agora inverter a mãozinha azul no ombro vermelho. Isso aí. Vamos colocar agora as duas mãozinhas na cintura. E vamos rebolar todo mundo. Gira para um lado, gira para o outro. Agora vamos levantar a mãozinha vermelha para cima. Isso aí. Vamos levantar agora a mãozinha azul. Agora todo mundo vai saltar com as duas perninhas, tá? Então vamos lá. Muito bem. Agora todo mundo olha para os pés e vamos saltar com o lado vermelho, tá? Só com um pé, pessoal. Vamos lá, só com um pé. Todo mundo salta com um pé. Vamos saltar agora com um pé azul. Muito bem, pessoal. Agora vamos participar junto com os pais. Então vai ficar de frente, aqui a gente vamos fazer também, né? Vamos ficar um de frente com o outro e vamos fazer com as nossas professoras aqui. Então tia Ingrid com a mão vermelha vai ter que tocar no ombro azul de tia Ana. Então com a mão vermelha no ombro azul, muito bem. Agora tia Ana com a mão vermelha vai tocar no ombro azul de tia Ingrid. Muito bem. Agora as duas com a mão azul vai ter que tocar na cabeça da outra. Muito bem, pessoal. Então isso é para vocês fazerem em casa também. Um recadinho para os pais, pode ficar normal. Um recadinho para os pais é que vocês utilizem essa brincadeira no decorrer do dia, tá certo? Então deixa as criancinhas com fitinhas e quando vocês sentirem que eles estão fazendo os movimentos iguais, vocês podem utilizar o direita e esquerda, mas não tem pressa, tá? Continua só nas cores e lá na frente a gente vai substituir as cores por nomes, ok? Então vamos começar a nossa primeira atividade com ursinhos, né? Pronto, vamos lá? Então temos a nossa cestinha. Cadê os ursinhos? A nossa cestinha, que é nosso alvo, onde vamos arremessar, tá certo? Então eu vou colocar aqui. Deixa eu só pegar a câmera aqui para vocês poderem ver melhor. Então, tá aqui. Então nossas professoras estão com os ursinhos. Então vamos lá. Eu quero que tia Ana arremesse um ursinho com a mão vermelha. Muito bem. Eu quero que tia Ingrid arremesse um ursinho com a mão azul. Então vamos lá, tia Ingrid. Muito bem. Eu quero que tia Ana arremesse agora com a mão azul. Não tem problema, o importante é se divertir, não é, pessoal? Então, tia Ingrid agora vai arremessar com a mão vermelha. Muito bem. Tia Ana agora com a mão vermelha também. Vamos lá, tia Ana. Conseguiu. Tia Ingrid com a mãozinha azul. Tia Ana com a mãozinha vermelha. Vermelha, tia Ana. Não tem problema, não tem problema. Vamos de novo. Tia Ana com a mãozinha vermelha, arremessa. Muito bem, errou. Tia Ingrid agora para acabar com a mãozinha azul. Muito bem. E tia Ana com a mãozinha azul também. De novo, tia Ana errou. Não tem problema, pessoal. Então, deixa eu só colocar a câmera aqui de novo. Então, vamos fazer o seguinte. Essa brincadeira, vocês também têm, os pais, peço ajuda a vocês, que tem como fazer essa brincadeira também com os pés, tá? Então, vocês podem, já que vamos estar todos com as fitinhas nos pés, então pode fazer a brincadeira chutando o objeto para um determinado lugar. Então,
chuta com o pé direito, chuta com o pé esquerdo. Então, pode usar a imaginação, mas sempre lembrar de falar as cores das fitinhas, tá ok? E vamos para outra brincadeira, né? Deixa eu só guardar o material aqui. Então, eu vou ter que pegar a câmera de novo. Então, a brincadeira vai ser o seguinte. Eu vou utilizar uma, depois eu utilizo a outra, tá? Vem, tia Ana. Tia Ana pode ficar dentro de qualquer quadradinho que a senhora quiser. Pronto, tia Ana está dentro desse quadradinho. Olha só o desenho que a gente fez no chão com fita. Então, eu vou pedir para a tia Ana saltar para o lado vermelho. Então, tia Ana vai dar um salto para o quadrado do lado vermelho. Então, ela olha para as mãozinhas dela para ver qual é a fitinha do lado vermelho. Muito bem. E agora salta para o quadrado do lado vermelho. Muito bem. Tiana não é muito boa, então não. Vamos fazer o seguinte movimento também. Então, se eu pedir para a Tiana saltar para trás, ela vai dar um passo para trás, né, Tiana? Então, vamos lá, Tiana, para trás. Para frente agora. Entendeu, pessoal? Agora para o lado azul. Deixa eu ver. Muito bem, Tiana. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui para o lado azul. Tiana para trás. Vamos fazer o quadrado todo agora. Para trás. Para o lado vermelho. Para o outro lado vermelho. Para frente. Para o lado azul e para terminar para o lado azul. Pronto, muito bem. Deixa eu só colocar aqui para falar com vocês. Legal, estou gostando dessa brincadeira, tio. Pronto, vamos fazer. Todo mundo já imagina o quadrado, vamos lá, tem a Ingrid também. Então, já que todo mundo está com a fitinha igual, pode ficar em qualquer quadrado, tem. Então, tia Ana vai pular para trás, eu vou pular para o lado vermelho e tia Ingrid para o lado azul. Então, 1, 2, 3 e... Muito bem. Eu vou para o lado vermelho, tia Ana também, e tia Ingrid para o lado azul. Eu vou pular para frente, tia Ana para o lado vermelho e tia Ingrid para trás. Vou pular para o lado azul, tia Ana para frente e tia Ingrid para o lado vermelho. Eu vou pular para o lado azul, tia Ana também e tia Ingrid para o lado vermelho. Vou saltar para trás, tá certo? Tia Ana para o lado azul e tia Ingrid para frente. Vou pular para o lado vermelho, tia Ana para trás e tia Ingrid para o lado azul. Pronto, e completamos o nosso quadrado todinho, tá certo? Legal, né, tia Ingrid? Muito bom. Oh, que coisa Então, boa. essa brincadeira, tá certo? Vocês vão ter que fazer com a família toda, não é? Não é só as crianças, não. Então faz o desenho no chão e chama a família toda para participar também. Vamos ver se todo mundo tem a memória boa, né? Agora vamos tentar fazer sim as mãos, né? Quando for fazer a brincadeira. Então, levanta a mão vermelha. Eita! Então, pessoal, é normal errar, não tem problema nenhum de errar, tá certo? Vamos fazer agora de novo. Levanta a mão vermelha. Todo mundo acertou agora, tá vendo? Então, pessoal, essa foi a aula de educação física, tá certo? 2 brincadeirinhas rápidas para você fazer dentro de casa e todo mundo se divertir, tá ok? Muito bom. Legal, Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, crianças. Aproveita e quando estiver fazendo essa aulinha com mamãe, papai ou algum responsável que estiver com vocês em casa, ó, dá um clique, faz um vídeo rapidinho e manda pra gente ver como é que vocês fizeram, tá certo? Tia Ingrid, Um beijo muito bom. e até daqui a pouco. Se Deus quiser. Aguarda, tá? Tem outra aulinha em seguida, tá certo? Vamos lá? Tchau, meus amores. Até daqui a pouco.